E aí, meu povo, estamos aqui de novo durante um processo de arrumação. Como sempre, os vídeos são gravados assim, nas plantas. Mas hoje eu estava pensando no quanto que nós queremos terceirizar a nossa vida com Deus, a nossa chama, o entendimento que nós temos da palavra. A gente quer terceirizar para outras pessoas. Eu quero aprender num vídeo de 1 minuto e meio. Eu quero que alguém sente e me explique, sabe? Não que as pessoas não devam sentar, não devam explicar, mas eu não quero gastar tempo estudando, eu não quero gastar tempo ouvindo de Deus, eu não quero gastar tempo fazendo um jejum, eu não quero gastar tempo buscando com as minhas forças. Eu quero algo mais mastigado. E aí, pensando nisso, eu me lembrei daquele texto que fala assim, porque nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, e um outro texto que fala que nos últimos dias não suportariam a sã doutrina, e que por se multiplicar, e já é um terceiro texto, por se multiplicar a iniquidade, né, o amor de muitos se esfriaria. Na verdade é o primeiro texto. E aí, você pode até olhar para o meu cabelo e falar assim, nossa, tá ótimo, Érica, mas ele não está finalizado, ele está apenas lavado com condicionador. Posso sair assim? Já saí assim outras vezes? Já. Mas não dura. Quando ele secar, ele vai começar a ficar mais que um leão. Já viu um cabelo que é mais que um leão? Que tem aquele leão que é bonito. Mas quando ele fica mais que um leão, é que ele fica armado. E assim é a nossa vida com Deus. Se você não cuida da sua vida com Deus, se você não dedica tempo na sua vida com Deus, se você não investe tempo, sabe? Se eu não invisto num bom creme, num bom produto para o meu cabelo, ele não vai ficar bom. Se eu não invisto tempo na minha vida com Deus, se eu não invisto em coisas para me aprender, para me conhecer, se eu não invisto num jejum, numa oração, num tempo de devoção com o Senhor, eu não vou crescer espiritualmente. Eu vou ter uma aparência de bom, mas em determinado momento vai ficar ruim, não vai mais produzir o que sempre produziu, não vai mais sustentar. Então, enquanto eu arrumo meu cabelo com vocês, não é a primeira vez que a gente faz isso junto, eu quero trazer essa reflexão para você. Vida com Deus, beleza. Todos nós convertemos, né? Alguns de nós tiveram o privilégio de crescer na igreja com pais crentes e tal, mas eu acredito que a maioria de nós não. Aconteceu alguma situação, a gente foi convidado para ir numa igreja um dia e a gente se descobriu ali num lugar onde, poxa, eu tô indo pro inferno, poxa, eu tô, como que eu posso dizer, tô muito ruim. Essa vida que eu acho que eu tenho que é boa, não é tão boa assim não. E aí o que acontece? A gente vai e aceita Jesus, aquela oração de confissão, aceitando Jesus, né, como o único e suficiente Salvador, e beleza. E aí a gente começa a frequentar uma igreja, a gente começa a manter comunhão com os irmãos, a ler mais a Bíblia. E eu acho interessante que no início, por isso que a Bíblia fala que nós precisamos voltar ao primeiro amor, porque no início, cara, no início a gente tem uma fome de conhecimento. São poucas pessoas que não têm, mas a maioria das pessoas que eu conheço, a gente tem uma fome de conhecimento surreal. A gente quer saber da Bíblia. Eu lembro quando eu converti, eu li a Bíblia toda em 40 dias. Cara, eu era uma adolescente. Eu sentava, eu já trabalhava, estudava à noite. Eu chegava à noite, eu virava madrugada lendo a Bíblia, porque eu queria conhecer, eu ficava enfocada, eu falava assim, gente, quem que é esse Pedro, quem que é esse João, quem que é essa Maria que o pastor fala na igreja, eu quero saber quem são eles, sabe? E a gente tem uma sede de conhecimento que, infelizmente, ao longo da nossa caminhada, ao longo do tempo, parece que a gente vai perdendo, sabe? Parece que a gente se acomoda e a gente fala assim, agora eu já sei. Agora eu já sei quem que é Pedro, agora eu já sei quem que é Judas. Eu já entendo mais ou menos o plano da salvação, tá bom, né? Tá bom, e a gente entra num lugar de comodismo. E por se acomodar, a gente não cresce em conhecimento de Deus. Só que a gente precisa entender o seguinte, conhecimento bíblico é uma coisa, conhecimento de Deus é outra totalmente diferente.
diferente. Embora, para que eu conheça Deus, eu preciso conhecer a Bíblia. E a gente fica só no conhecimento bíblico, teológico, racional das coisas. E a gente não desenvolve um crescimento espiritual, a gente não desenvolve um crescimento de fé, a gente não estica mais a nossa fé, e a gente fica movido de culto em culto. E não que você não deva ir no culto, mas você precisa crescer em Deus, você precisa aprender mais das Escrituras, você precisa aprender mais do Senhor. E isso, para isso, exige tempo. Exige, você gastar tempo. Você gastar tempo. Se eu não gastar aqui os 5, 10 minutos que eu fico aqui para arrumar o meu cabelo, ele não fica bom, sabe? Ele não fica decente. Então, a gente precisa entender o seguinte: se eu não gastar tempo crescendo em Deus, eu vou estagnar. E deixa eu te falar, a gente busca conforto, e conforto é muito bom. É muito bom você viver uma vida confortável. É muito bom nós termos, como que eu posso dizer, parâmetros, descanso mesmo, é bom. Só que conforto demais te estagna. O que cresce é o desconforto. O que cresce não é você ficar deitado na cama. O que cresce é se levantar para estudar. O que cresce é se levantar para malhar. Depois que eu comecei a fazer academia, eu comparo muito as coisas com a academia, né? Vocês já perceberam isso. Por quê? Porque faz muito sentido. Ontem uma amiga minha falou comigo: nossa, você tá forte, hein? Você não tinha essa pele firme, não. Eu falei: meu filho, eu não tô treinando fofo, não. Então, pro músculo crescer, sem músculo, com músculo, dá pra ver? Pro músculo crescer, você tem que se esforçar, você tem que pegar peso, você tem que ir pro desconforto, você sente dor, progressão de cardio, cara, você sente dor, você sai do peso 2, eu já comecei com o peso 4, né? Você sai do peso 2 pro peso 3, pro peso 4, pro peso 5, quando você chega no 9, você fala assim: meu Deus do céu, chega no 10, você fala: meu Jesus, e agora? Eu lembro que eu fazia barra, e a barra tinha uns pezinhos, eu já sofria. Hoje eu pego barra com 10 quilos, fora o peso da barra, e eu fico assim: uau, cara. E aí eu olho para pessoas que pegam muito mais peso do que eu, porque elas treinam mais, porque elas estão há mais tempo fazendo aquilo ali. Então, vida com Deus não é uma coisa que eu aceito Jesus e agora eu só vou na igreja domingo e tá tudo bem. Não. Paulo fala: olha, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Você não desenvolve aquilo que não precisa de crescimento. Tudo aquilo que desenvolve é porque precisa crescer. O próprio Jesus falou: olha, sua fé é pequena, você precisa de uma fé maior. Mas ele fala: olha, se a sua fé ainda for assim, do tamanhozinho de um grão de mostarda, eu não sei se vocês já viram um grão de mostarda é pequenininho. Se a sua fé for só assim, do tamanhozinho de um grão de mostarda, você já consegue transportar um monte de um lugar para o outro. E aí eu pergunto: quem é que tá vendo um monte sendo transportado? Eu não tô vendo. Por quê? Porque a gente não tá tendo tanta fé quanto a gente diz ter. Então, nesse vídeo é para te encorajar: ponha lenha na sua fogueira, sabe? Tem um louvor que diz assim: aqui tem lenha pra queimar, aqui tem lenha pra queimar. Eu não sei o resto, só lembrei dessa parte. Então, Jesus, ele vem com fogo. É minha e a sua responsabilidade cortar a lenha e botar lá. Jesus, ele vem com salvação. É minha e a sua responsabilidade desenvolver ela, sabe? Jesus vem com amor, com graça, com misericórdia. É minha e sua responsabilidade não permitir que esse mundo mal esfrie o nosso amor, não permitir com que esse mundo mal faça com que, em vez de nós andarmos em santidade, que a gente comece a andar agora em iniquidade, aumente a iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Que não seja esses muitos, que não seja eu, que não seja você. Sabe por quê? Porque o preço que foi pago naquela cruz foi muito alto. Viver essa vida aqui na Terra é muito boa.
Sério, falar que a vida aqui na Terra é ruim, cara, a gente está viajando, tem muita coisa boa aqui. Tem muito pecado que é bom, mas ele é bom só por um momento. Vai chegar uma hora que ele vai mostrar as caras. Vai chegar uma hora que as coisas não vão ser mais com essa carinha fofinha que a gente vê. A consequência, ela vai bater na nossa porta. E a minha pergunta, e eu queria deixar para mim, para sua reflexão é: nós estamos prontos para esse dia? Eu e você estamos prontos para viver uma vida com o Senhor? Eu vi uma moça falando esses dias, aí eu quero viver o arrebatamento. Amém, eu não julgo a fé dela. Mas eu fico assim, cara, será que eu tô pronta? Eu fiquei pensando, será que eu tô pronta? Porque a Bíblia fala que vai piorar. Será que eu tô pronta para permanecer fiel ao Senhor quando tudo ficar ruim? A gente tem negado o Senhor por tão pouco. A gente tem rejeitado Jesus por tão pouco. E quando piorar mesmo, sabe? Porque a nossa vida ainda é muito boa, principalmente aqui, na América Latina, sabe? Cara, não é perigoso, não é errado você ser crente, você pode carregar sua Bíblia tranquilamente, você pode entrar dentro do ônibus e pregar de Jesus, já fiz muito isso, sabe? Você pode chegar em praça pública e começar a falar do amor de Deus. Tem lugares que isso não pode, tem lugares que falar o nome de Jesus, tem lugares que ter a Bíblia é proibido. Então, assim, será que nós estamos prontos para isso, para perseguição? Será que nós estamos prontos para permanecer fiéis ao Senhor quando chegar o tempo em que as pessoas vão nos perseguir só pelo fato de sermos fiéis, de sermos cristãos? Timóteo fala, olha, nos últimos dias eles terão como comichões nos ouvidos, eles não suportarão a sã doutrina. Sabe? A gente já está vivendo dias em que as pessoas não suportam ouvir a verdade. Em que as pessoas não suportam. Ontem eu vi um post, eu até compartilhei no meu status do WhatsApp, falando, poxa, Jesus é fofo, você não percebeu não? E ele traz partes de Jesus, de falas, de acontecimentos com Jesus, que se acontecesse hoje, cara, dava cadeia. Imagina seu discipulador falar com você assim, pra trás de mim, Satanás. Poxa, Jesus, eu tô caminhando com você, você tá me chamando de Satanás. Sabe? Imagina seu discipulador chegar e quebrar tudo porque vocês estão fazendo da casa do Senhor comércio. Imagina falar assim, o pão é pros filhos, não é pros cachorrinhos, não. Pai, você tá me chamando de cachorro? Gente, por menos do que isso já tá dando cadeia. Por menos do que isso já tá dando cadeia. Tá dando cadeia só de você falar que você é mulher. Que o cara lá é homem, já tá dando cadeia. Biologicamente. Tá nem ofendendo a identidade da pessoa, não. Então, assim, será que a gente está pronto para essa conversa? Será que a gente está pronto para esses dias? Então, é a minha e é a sua responsabilidade manter a nossa fé, a nossa chama acesa. É a minha e a sua responsabilidade permanecer fiel ao Senhor. É minha e a sua responsabilidade crescer em fé. É minha e a sua responsabilidade crescer no conhecimento bíblico, no conhecimento teológico. É minha e a sua responsabilidade conhecer o Senhor, crescer no conhecimento de Deus. Eu gosto muito da versão da King James, quando fala ali em Oséias, né? Misericórdia quero e não sacrifício. Na versão da King James atualizada fala assim, conhecimento quanto à pessoa de Elohim, o Senhor Deus, mais do que sacrifícios e holocaustos. O Senhor quer que nós o conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus não é um amigo que você conhece, sabe o nome do telefone, o endereço e a cor que ele gosta, tá tudo bem. Não, Deus é um ser infinito que precisa ser conhecido diariamente. Quanto mais você conhece, mais tem para conhecer. Só que esse mundo ele tem muitas distrações. E eu não tô falando que essas distrações são pecado, muitas coisas nem pecado são, sabe? São coisas naturais da vida, mas às vezes a gente se distrai tanto com as coisas naturais da vida que a gente esquece. A gente esquece. Tem um louvor que eu gosto muito que ele fala assim, olha, pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, Senhor. Pra sempre cantarei em teu louvor. Quem não sabe viver em outro lugar, quem no santo dos santos já pisou. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, Senhor.
Nós nascemos para isso, nós nascemos para adorar a Deus, nós nascemos para conhecer a Deus. Deus não nos criou para nos deixar no mundo ao léu. Se fosse, ele não vinha todo dia ter relacionamento com o homem. Se fosse, Deus não teria feito todo um plano de salvação que envolveu milhares de pessoas para que as pessoas se voltassem para a verdade. Se fosse só para isso, Adão e Eva tinham pecado e o mundo estava aí, à torta direito. Mas não, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor, ele cria o homem, ele prepara um ambiente, ele cria o homem, ele dá instruções para o homem, beleza, o homem vai, peca, erra contra essas instruções, ele já planta o plano de salvação ali. Olha, essa mulher vai gerar um filho, o filho dela vai pisar sua cabeça. Já é uma profecia sobre Jesus, aquele texto ali de Gênesis. E aí vem profeta, juiz, sacerdote, rei, até que Jesus manda o filho dele para nos resgatar. Então, de verdade, você acredita mesmo que Deus criou o homem para o homem fazer o que é da vida dele? Não. Ah, mas ele... Para que ele nos criou então? Por amor. Ele não queria seres perfeitos como os anjos, que fala santo, santo, santo. Ele queria pessoas com livre-arbítrio, que o buscassem por livre-arbítrio. Não dá para compreender a mente do Senhor. Eu não posso te explicar isso na totalidade, porque eu também não tenho essa resposta na totalidade. Mas eu gosto muito de Deuteronômio, quando ele fala, olha, as coisas reveladas pertencem aos homens e as encobertas pertencem ao Senhor. Então tem coisas que Deus vai revelar e tem coisas que Deus não vai revelar. Mas se eu posso viver a minha vida de uma forma digna, de uma forma reta, uma vida que vai me conduzir para uma eternidade, por que eu vou viver uma vida toda troncha? Gente, é só você olhar para as pessoas. Olha para uma pessoa que vive uma vida no pecado. Olha o semblante dela. Ela pode ser bonita pra caramba, mas ela tem um semblante triste. Ela não tem alegria de viver. Então, põe chama na sua fogueira. Põe chama para queimar. Vai jejuar, vai orar, vai ler Bíblia, vai viver uma vida. O texto de hoje da YouVersion: não nos tornemos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Vai praticar a palavra. Vai permitir com que essa transformação inunde a sua vida e inunde outras pessoas. Amém? É isso. Preciso trabalhar, a chuva passou, então deixa eu ir. Tchau pra vocês. Eu tenho que dar uma sacudida no cabelo. Agora esse cabelo aqui vai durar. Então, se você quer que a sua vida com Deus dure, faça valer. Tchau.